Boa tarde. Vamos agora à nossa aula de História, certo? Dessa vez vamos corrigir, né, a página 11, que eu passei como tarefa de casa, e explicar também as outras partes do assunto para vocês fazerem os próximos exercícios, tá bom? Então, abra o livro aí na página 11 e vamos acompanhar a correção. Quais são os critérios utilizados para dividir os períodos históricos anteriores ao desenvolvimento da escrita, né? Então, os critérios são os tipos de ferramenta criados pelos grupos humanos em momentos e lugares distintos, certo? Esses são os critérios. Os tipos de ferramentas. O que os arqueólogos achavam, né, para estudar e ver o que é que eles utilizavam. Então, quando o homem utilizava ferramenta de pedra, período da pedra lascada. Quando eles usavam não mais ferramenta de pedra, de metal, ferramentas de metal, período da idade dos metais, né? Quando eles encontravam nos vestígios, lá nos sítios arqueológicos, coisas referentes à agricultura, né? Ferramentas que eram da agricultura, então o neolítico, entendeu? Então, eram as ferramentas. Assinale a alternativa que apresenta características do período paleolítico, né? Fundação de cidades, de jeito nenhum. O paleolítico não tinha cidade, era em cavernas. Domesticação de animais, também não. Isso aqui era no neolítico. Criação de ferramentas feitas de pedra, sim. Resposta, uma das respostas corretas, a letra C. Ok? Uso de metais, não. Produção agrícola, não. Produção agrícola é o neolítico. E uso de metais e dados dos metais. Então, portanto, na segunda só tem a letra C correta. Terceira questão. Quais eram os materiais usados nas ferramentas do Paleolítico? As ferramentas eram feitas de pedra, madeira, osso e chifres de animais, certo? Quarto, por que o período paleolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada? Porque nesse período, entre diversos povos, as ferramentas e objetos criados para as necessidades do cotidiano eram feitas principalmente de pedra, ou simplesmente porque as ferramentas eram feitas de pedra. Eles usavam muito as pedras para fazer as ferramentas, certo? Espero que vocês tenham corrigido aí com muita atenção, né? E agora eu queria que vocês passassem o livro aí para a página 12, onde tem aqui o período neolítico. Ó. O desenvolvimento de novas técnicas para a fabricação de instrumentos de pedra, como machados, raspadores e outros, fez com que os estudiosos demarcassem um novo período posterior ao Paleolítico, conhecido como Idade da Pedra Polida, ou seja, eles já aperfeiçoavam mais a pedra, o Neolítico. Esse período estendeu-se aproximadamente de 12.000 até 6.000 anos atrás. Devido à prática da agricultura e da domesticação de animais, como cabras, bois, porco, cavalo e aves, muitos grupos começaram a se estabelecer em um local fixo. Então, aqui já tem algumas características do Neolítico, né? Prática da agricultura, grifem isso aí, se puder. Domesticação de animais, também grifem essa parte aí, certo? E a agricultura, domesticação de animais, e estabelecer-se um local fixo, que é o sedentarismo. Eles começaram a morar numa determinada região. As aldeias do Neolítico. No período Neolítico foram construídas aldeias que transformaram alguns aspectos da vida dos primeiros grupos humanos. Para estocar os alimentos foram criados utensílios de cerâmica e com o desenvolvimento da agricultura novos instrumentos surgiram, como o arado, né, para o plantio. Alguns grupos passaram a utilizar tecidos de lã e linho no vestuário e para fabricar os tecidos foram criados fusos e teares, que são aquelas... Fuso é um instrumento de madeira igual uma agulha grossa, né? E também... Agulha grossa não, perdão. Para enrolar o fio, certo? É um instrumento para enrolar o fio. Então, no final desse período, um novo ciclo se abriu com o desenvolvimento do trabalho com metal. Mas aí já é a idade dos metais, certo?
Então, primeiro foram fabricados instrumentos de cobre, estanho e bronze, na idade dos metais, né? Depois, com o uso de fornalhas, foi possível fazer instrumentos de ferro, material que precisa de temperaturas muito altas para atingir a fusão, derretimento, né? Esse período ficou chamado de Idade dos Metais, tá? Então, aqui nós temos o Neolítico, vimos a aula passada o Paleolítico, agora o Neolítico, que é a idade, né, onde tem as características de... no Neolítico, tem as características de a prática da agricultura, domesticação de animais e o sedentarismo, certo? A idade dos metais é quando o homem começou a usar metais, como cobre, bronze, ferro, estanho, certo? Aqui tem mais uma explicação sobre a idade dos metais, e agora eu queria que vocês passassem, né, para a página 14, espaço e ocupação, né? A ocupação dos territórios e a fixação dos grupos humanos em determinados locais aconteceram lentamente ao longo da história. Em determinados locais, aconteceram lentamente ao longo da história. Povos nômades geralmente buscavam locais em que pudessem garantir sua sobrevivência, onde fosse possível encontrar abrigo e proteção e possibilidade ampla visão dos arredores. Quer dizer, quem eram os nômades? Eram aqueles que viviam em busca de alimento, não tinham lugar fixo para morar, mas, ao passar do tempo, eles foram procurando lugares para se estabelecer, para sobreviver, né? Então, eles procuravam esses lugares amplos, assim, que não fosse um lugar onde pudesse chegar algum animal de surpresa e atacar eles, entendeu? Era essa a ideia deles. Os lugares próximos aos mares, lagos, rios, por exemplo, favoreciam a pesca, a caça e a coleta de frutos e vegetais, além de fornecer a água, né, para eles, né? Por isso que eles procuravam sempre lugar perto dos rios, assim, né? Então, para os povos que começaram a desenvolver a agricultura e a permanecer em um mesmo lugar, novos critérios se tornaram importantes. Os núcleos de povoamento deveriam ficar próximos aos rios, porque favoreciam a obtenção de água, a irrigação das plantações e a criação de animais. Assim, historicamente, a partir dos contatos com a natureza e diferentes condições geográficas, os grupos humanos construíram diversos aprendizados. Aí aqui tem povos dos sambaquis. O que é isso? Os povos dos sambaquis que viveram na costa brasileira há cerca de 6.500 anos são exemplos da relação entre o ambiente e o desenvolvimento de núcleos populacionais. Quer dizer, o ambiente que eles procuravam para morar, perto dos rios, né? Vestígios dessas populações podem ser encontrados em grande parte da costa brasileira. Os sambaquis são montes erguidos por essa população e contêm restos de concha. Quer dizer, aqui um sambaqui aqui. Ó. O que era isso? Esse povo que morava perto dos rios, comiam, né, os mariscos do mar, que eram em concha, certo? E jogavam a concha, né, os restos da comida, nessas montanhas. E aí foram encontradas diversas delas, né? Aí são chamados os povos dos sambaquis. Sambaquis nada mais é do que montanhas, né, de conchas, né, fossilizadas, né, ao passar do tempo, certo? Então, essa é a nossa aula e vocês vão fazer em casa, né, vão responder a página 13, né, a página 15 e a página 17, que eu vou deixar lá no grupo, certo? Na plataforma, vou deixar descritozinho para vocês responderem. Então, um abraço e até a próxima aula.